Oi, hoje nós vamos definir o conceito de mentalidade revolucionária para conseguir estudar mais profundamente e entender. O conceito de mentalidade revolucionária foi proposto por Olavo de Carvalho, e ele dizia que era um estado de espírito em que um indivíduo ou um grupo se sentiam habilitados a reconstruir as tradições e remodelar a sociedade. Eles acreditavam que eles conseguiriam fazer isso por meio da política e que eles não poderiam ser julgados nem pelo passado nem pelo presente, apenas pela história. Bom, tem alguns pensamentos críticos a respeito desse conceito também. O primeiro é de Olavo de Carvalho. Era um pensamento crítico, mas que era a favor, né? Porque foi ele que criou. Ele falava que era um fenômeno espiritual e psicológico e que era algo associado à política, expresso através da política e associado à desconstrução dos valores da sociedade e de suas tradições. Mas também tiveram perspectivas críticas contra esse conceito, tanto de pensadores modernos quanto de filósofos antigos, que achavam que o conceito era muito abrangente. Agora eu vou falar as características. A primeira é o desejo de transformação radical, que é a crença na necessidade de remodelar fundamentalmente a sociedade e suas estruturas. A segunda é a rejeição do passado e da tradição, que seria a desconsideração ou condenação de valores e instituições estabelecidas. A terceira característica é o autoritarismo, que seria a disposição para impor a própria visão de mundo utilizando força se necessário. A quarta é a visão tecnológica da história, que é a convicção de que a história possui um propósito final e que os revolucionários são seus agentes. A quinta é a inversão de valores, que é a reinterpretação dos padrões morais éticos existentes para justificar ações revolucionárias. A sexta é a polarização social, que é a tendência em dividir a sociedade em categorias antagônicas, opressores versus oprimidos. A sétima e última característica que colocamos aqui é o universalismo, que é a pretensão de estender os novos padrões a todas as esferas da vida humana e a outras regiões. Oi, meu nome é Lara e eu vou apresentar sobre as origens das transformações radicais. Basicamente, o que ela vai ser? Ela vai ser a necessidade ou possibilidade de uma mudança na reestruturação completa da sociedade. Isso vai romper com a sociedade que já existe. Isso pode ser por meios sociais, políticos e econômicos. E às vezes até pode ser usada formas radicais para isso. Então, a sua origem, ela se deu lá no Iluminismo, quando os pensadores eles passaram a utilizar um pouco menos a fé e passaram a acreditar mais na razão. Alguns desses pensadores foram John Locke e Rousseau. Grandes revoluções consolidaram a ideia como uma mudança radical. E entre essas revoluções está a Revolução Americana e a Revolução Francesa. O socialismo, ele está dentro dessas transformações radicais. O socialismo acredita na crítica ao capitalismo e numa construção de uma sociedade mais igualitária. Bom, um dos pensadores que a gente pode citar é Karl Marx. E agora eu vou destacar algumas figuras e eventos marcantes. A começar por Vladimir Lenin, que foi um dos líderes mais marcantes da Revolução Russa, que basicamente, em poucas palavras, foi a tomada do poder pelos bolcheviques. E Che Guevara, uma figura argentina que se destacou no contexto da Revolução Cubana. Entre os eventos, nós voltamos a destacar a Revolução Russa e agora eu vou acrescentar sobre a Revolução Industrial, que foi responsável por mudar os meios de produção que até então eram conhecidos, e as fábricas começaram a surgir. Eu vou falar sobre exemplos históricos divergentes. Algumas revoluções, como a iraniana, não se encaixavam no estilo genocídio totalitarismo descrito por Olavo. Plano adaptado de Popper. Essa ideia lembra a oposição sociedade aberta versus sociedade fechada, usada seletivamente. Eu vou falar um pouco sobre a perspectiva crítica agora para alguns autores. Jan Kerzimer, ele vê a mentalidade revolucionária sobretudo no marxismo e no leninismo, que seria dogmático, maniqueísta e causador de regimes autoritários. Edmund Burke, ele tem crítica conservadora à Revolução Francesa. Ele defende a tradição e a evolução gradual contra rupturas radicais. Já Hannah
Arendt, ela diferencia revoluções destrutivas, como a França e a Rússia, da América, que conseguiu fundar uma nova ordem política sem tanto terror. Erich Hobsbawm, ele denuncia revisionistas, como Foucault, por tentarem apagar a tradição revolucionária e legitimar o liberalismo como única alternativa. Sobre o revisionismo historiográfico, tem tendências, sobretudo após 1980, a retratar revoluções como irracionais e violentas, associadas ao triunfo neoliberal. Por fim, o conceito de mentalidade revolucionária divide opiniões. Para conservadores, explica os perigos de projetos totalitários e utópicos. Para críticos, é um rótulo ideológico que desqualifica qualquer proposta de mudança radical, reforçando o conformismo liberal. Mas esse debate, ele é muito mais complexo, porque ele envolve várias áreas de conhecimento, como filosofia, história e política, e mostra que revoluções e suas mentalidades não podem ser reduzidas a uma única ideia.